Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Como vão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos bater um bate-papo aqui com um amigo meu, o Cláudio Sonaglio. Nós já fizemos um bate-papo antes. O Cláudio Sonaglio, ele é um engenheiro, estudioso, né, de matemática, um cara que gosta muito de estatística. Nós estávamos conversando sobre os dados estatísticos, né, sobre essa quarentena, sobre a questão, né, dos dados, né, que são apresentados, né, pela mídia, e ele fez uma análise muito criteriosa, muito interessante, baseada em fatos, né, exatamente, que é o que precisa, né, apesar de a gente não ter os dados completamente corretos, né, assim, tem muitos sites aí que a gente vai apresentar que são importantes, são sites que trazem informações importantes, mas o comportamento estatístico dessas curvas que eles mostram, né, através desses dados, elas às vezes não correspondem à realidade, né? Ou seja, as curvas não têm um comportamento esperado dentro de uma amostra estatística, né? A gente já viu isso algumas vezes em eleições e tudo mais, e a gente está vendo isso de novo, né? Na compilação dos dados sobre o número de infectados, né? As pessoas que foram curadas, as mortes, enfim, e a correlação que tem entre esses eventos, né, com as quarentenas, os lockdowns, etc. Né? Então, até que ponto tudo isso ajuda ou não ajuda na contenção desse vírus terrível, né? Dessa doença terrível. Tá? Então, eu acho que é um vídeo interessante, tá? Sob o ponto de vista matemática, né? A gente vai dar algumas informações importantes sobre sites que vocês podem seguir, né? As pessoas que tiverem interesse, que têm interesse nessa questão, digamos, dos números, né, mais frios, né, a questão mais fria, onde a gente não está aqui avaliando a questão política, né, apesar que ela também é um fator importante a ser considerado na hora de fazer essa análise, mas assim, a gente gera aqui algumas dúvidas com relação a esses números, né, e também aponta, né, alguns caminhos que a gente poderia seguir, né, no sentido de continuar, né, com a nossa vida de maneira normal, sendo que uma das conclusões que a gente pode chegar, né, é de que uma contenção mais controlada, enfim, onde você consegue fazer uma liberação de algumas faixas de pessoas, de determinadas faixas de idade, né, para poder voltar aos seus trabalhos, que isso também não mudaria muito o cenário, né, estatístico dessas curvas que são apresentadas, né? Quer dizer, esse achatamento dessas curvas, tá, é uma questão aí de discussões, né? A gente está aberto também a qualquer tipo de novas informações. Se alguém quiser fazer algum comentário e dizer que nós estamos errados nas nossas análises, também fique à vontade, né? Nós não somos aqui donos da verdade, a gente só está buscando a verdade, tá bom? É isso. Então, eu espero que vocês gostem, se divirtam aí com as nossas informações, né? E qualquer dúvida aí, a gente está à disposição aí para conversar com quem esteja interessado em ter uma conversa madura e adulta, né? Porque o que eu penso é o seguinte, né? Se você está com medo, fique debaixo da cama chorando e deixe para os homens de verdade cuidar do problema, tá bom? Então vamos em frente aí, pessoal, e vamos torcer para que tudo termine bem aí o mais breve possível. Divirta-se com o vídeo e até mais. Beleza, tá valendo, tá valendo. A resolução da minha câmera é essa mesmo, cara, do computador, não tem muito o que fazer. Não, mas com a largura de banda não vai ter muito o que fazer também. Você pode ter a melhor câmera do mundo, acho que vai passar aquilo que conseguir também, tá? Então vamos lá. Tá, cara, então, mais uma vez eu queria te agradecer aí, meu. Eu tenho muita consideração por você, admiro sua inteligência. Você é um cara da ciência, né? Um engenheiro. A gente poderia estar vindo aqui para falar de coisas mais legais, né, cara? De síntese de som, né? Piano, teclado, música, física, astronomia, sei lá, né? Falar sobre espiritismo, eu não sei, meu, qualquer coisa mais legal do que o assunto que nós vamos tratar aqui agora. Mas eu acho que é um assunto, assim, extremamente importante, porque, veja só, eu acabei de terminar o meu curso de matemática, né? Não sei se você soube. Mas Sim, então, eu fiz matemática, né? Depois de ter feito engenharia, eu fui obrigado pelo Estado, né, a fazer matemática, porque eu não conseguia, mesmo com diploma, né, de engenheiro e várias pós-graduações, enfim, na área, né, de exatas, eu não conseguia dar aulas pelo simples fato de eu não ser licenciado, né? Simples assim. E aí eu tive que fazer a licenciatura. Quando eu comecei a fazer licenciatura, não tinha aquela questão de complemento, então eu tive que fazer a licenciatura plena em matemática.
acabei me formando, até que foi uma coisa interessante, porque eu voltei a estudar com detalhes, muitos assuntos que, né, a gente deixa passar e tal, e foi interessante, né? E agora a gente vai falar sobre um assunto que está diretamente ligado a isso, né? Porque eu vejo que o pessoal está manipulando muito aí a questão da estatística, né, Claudião? Eu acho que o negócio está meio estranho, tá não? Completamente, completamente. Inclusive, eu acho que não é só manipulação dos meios de comunicação. Eu acho que, infelizmente, existe uma vontade de muita gente de se deixar manipular, porque a situação é muito tensa, é muito assustadora, e nessas horas a reação natural da psique de muitas pessoas é: me leva para onde você quiser, porque eu não quero responsabilidade nisso. Ah, exatamente isso. Olha, o Cláudio, você o Cláudio é um engenheiro. Acho que muita gente não conhece nem o Cláudio nem eu, né? Nós somos dois ilustres desconhecidos, né? Duas celebridades desconhecidas. Ninguém Você sabe quem é a gente mais famoso que eu, né? Você é mais famoso que eu. Mas não chego nem aos pés de ninguém aqui. O que acontece é que o Cláudio Sonaglio é um estudioso, né, Cláudio? Você estuda bastante, né, Cláudio? Gosto. Engenheiro, né? Um cara que entende muito de hardware. Nós trabalhamos juntos aí por um período muito legal. E agora o Cláudio vai colocar assim, um pouco a visão dele, uma visão bastante crítica e bastante correta até, por sinal, sobre o ponto de vista das análises que estão sendo feitas, né, sobre o ponto de vista estatístico, né, dessa crise toda aí que nós estamos atravessando e tudo mais, né, Cláudio? E eu queria que você, né, colocasse um pouquinho aí a sua visão disso, né, sua formação também, né, sua formação também é importante, né? Eu acho que você apelar agora para a autoridade é importante também, né, porque você tem conhecimento, pô, eu tenho um pouco de conhecimento, você tem muito até mais do que eu, e isso é importante, a gente precisa colocar as coisas sob o ponto de vista racional. Deixa eu até te colocar um negócio que eu acho que é bastante importante. Por exemplo, eu gosto muito de algumas figuras famosas aí do mundo que defendem a ciência e são pessoas públicas até carismáticas, eu diria, né? Como, por exemplo, esse Neil deGrasse Tyson. Ele tem alguns vídeos dele que são geniais aí no sentido de defender a ideia de que qualquer um pode fazer ciência, né? Uhum. A gente às vezes mistifica um pouco, imagina que só aquela pessoa lá em cima, aquele cara que é famoso, aquele cara que estudou pra caramba, ele pode se meter a fazer ciência. Mas a ciência é quase que uma faculdade humana, né? Todo mundo tem direito a ela e todo mundo tem que batalhar por ela. Então, é a busca pela verdade também, né? Eu acho que passa por aí, né? Saber, bom, a verdade outra coisa que a gente tem que aprender como humanidade, eu acho que não é nem eu, nem você, nem o Brasil, a humanidade inteira tem que aprender uma coisa muito interessante, que não é porque alguém um dia falou uma grande verdade que tudo que sair da boca dessa pessoa será verdade. Ah, com certeza. Que alguém disse uma besteira, que tudo que sairá da boca dessa pessoa é uma besteira. É uma besteira, exatamente. Exatamente, é isso aí. A gente precisa ponderar as coisas, ter um pouco de racionalidade também, né? Na hora de fazer, assim, falar as coisas, né? Eu acho que a gente tem que ser racionais. Eu estou vendo que as pessoas elas estão acreditando muito em muita coisa que de fato não são comprovadas. Assim, o pessoal está tenso, né? Estão desesperados e qualquer coisa você vai morrer e que você vai sair na rua, você vai morrer e vão ter pilhas de corpos espalhados pela rua, né? Gripe espanhola, sei lá, né? Enfim, a gente está aqui justamente para conversar, né? Não para esclarecer, mas talvez para tentar encontrar um caminho para a gente poder, pelo menos, começar a ter uma conversa um pouco mais racional, né, Claudio, em cima disso? Não sei. Eu acho que é muito parecido com aquilo que você faz quando está aprendendo qualquer outra coisa, né? A matemática, ela assusta muita gente e o pessoal acha que para aprender matemática você tem que ter algum dom especial já nascido, você tem que ter um talento nato, né? E não é que nem você, de repente, fazer qualquer outra coisa. Se você tem mais dificuldades, você vai ter que ralar mais, mas não quer dizer que você não vai chegar lá, né? Então, todo mundo aí se assusta muito com as coisas da matemática e eu sou prova viva disso, né? Eu fui formado em diversas escolas e universidades em que a homogeneidade dos professores era assim, trágica, né? Eles não tinham método, tinha alguns geniais, outros que eram tenebrosos.
E se você não se esforçasse por conta própria para correr atrás do conhecimento, eu não estava aqui hoje, né? Ah, verdade, Cláudio, você está falando uma coisa muito importante, porque eu também sou prova viva disso, né? Porque eu reprovei em matemática no ginásio, tomei pau na sexta série, na equação de segundo grau, velho. Eu não entendia nada, né? Tanto é que na minha formação agora acadêmica, que eu fiz o meu mestrado, né? Eu estava estudando justamente por que é que eu tomei pau na escola, né? Quais foram os mecanismos que impediram que eu entendesse a álgebra de maneira correta e tudo mais, e descobri uma série de coisas por mim mesmo, Claudião. Eu fui atrás, eu não tinha. Se você esperar também o corpo acadêmico, sei lá, tudo bem, o pessoal sabe bastante coisa, tal, mas não é todo mundo que sabe tudo, e você tem que buscar e cavocar realmente e ir atrás, né, por seu esforço próprio, né? Como se fosse um autodidatismo até, né? Claro, claro. Você não pode esperar o Estado te dar nada, ninguém vai te dar nada, amigo. Você tem que estudar e você tem que ter coragem para fazer isso, né, Cláudio? Totalmente de acordo. E diria assim que aquele que tem a sorte de encontrar um bom professor, um bom mestre, um bom tutor, qualquer nome que você dê para isso, vai encontrar uma pessoa que saiba reconhecer exatamente em que ponto que você está da sua vida, o que você consegue enxergar, o que você não consegue, e vai te dar um desafio que é ligeiramente acima da sua capacidade, porque se você der abaixo, você não está exercitando a pessoa. Não. E se você está lá em cima, você está matando o cara de frustração, né? Você tem Exatamente. Exatamente. O que eu percebo hoje é que todo mundo quer as coisas fáceis, né? Uhum. E as respostas sobre o que nós estamos passando hoje não são respostas fáceis de serem conseguidas. Não. Porque muita gente está escondendo alguns fatos e outras pessoas não estão querendo discutir essa coisa de forma séria, né? Tanto que eu te pedi para a gente tentar fazer em vídeo, exatamente porque eu queria colocar algumas coisas aqui, eu acho que é importante. Se você me permite, eu vou compartilhar a tela, tá? Por favor, vamos compartilhar, vamos lá. Os dados são importantes agora. Eu vou começar com um negócio aqui, não sei se está vendo a tela aí já. Estou vendo aqui um gráfico, né? Você montou esse gráfico aí no Excel, né? Exato. Então, o que acontece? Eu desenhei aqui duas coisas básicas. A gente fala muito em progressão geométrica e progressão aritmética, como que é a curva de contaminação, etc. E eu queria passar um pouquinho por elas, né? Tá. Talvez até seja legal, antes de mostrar o gráfico, eu vou mostrar uma outra coisa aqui, daí depois você vê como é que fica, né? Mas tá. Eu acho que toda a história começa aqui, né? Como é que a gente analisa essa realidade? A gente precisa primeiro entender o que é modelar, né? Modelo é uma coisa muito interessante. Modelo, eu tenho uma definição que eu adoro, que é a seguinte: modelo é uma abstração da realidade. Significa que você vai pegar o pedaço da realidade que te interessa e vai olhar para ele, vai ignorar o resto, né? Sim. Então, assim, um modelo é uma abstração da realidade. E aqui mostra exatamente isso. Quais são os modelos que o pessoal estuda em epidemiologia? Quais são os modelos matemáticos, né? E o principal modelo que tem sido discutido é esse SR aqui, né? Que é exatamente a sigla para representar os suscetíveis, os infectados e os recuperados. Onde recuperados pode significar tanto curados quanto mortos, tá? Infelizmente, essa palavra engloba os dois, tá? Então, quando recuperados, quer dizer, quando a gente está analisando os recuperados, significa que o que já saiu da coleção. Conta, né? Já não está mal. Faz sentido. É aquilo que a gente chama, a gente busca a imunização de grupo, né? Então, é exatamente isso que a gente busca, aumentar ao máximo esse recuperados, né? E dessas três palavrinhas sai a sigla que dá nome ao modelo, né? CIR Model. Isso. E aí o que acontece? Essa curvinha em azul é o gráfico cumulativo de pessoas que já foram infectadas até hoje. Né? Tá meio fraco aqui, mas eu preciso dar um pouco mais de contraste, mas dá para ver agora. A gente clica aqui na imagem, ela vai mostrar ali. Acho que ela fica bem... melhorou agora. Tá, então nós temos três curvas aqui, né? Uma amarela que está... Amarela são as pessoas que são suscetíveis, ou seja, quando está alto significa que tem um monte de gente que nunca teve contato com a doença. Conforme você vai tendo contato com a doença, esse daqui é o número de pessoas que já tiveram e se recuperaram, né? E esse daqui são as pessoas que estão infectadas, né? Tá. Numa epidemia correndo solta, a gente fala, tem um crescimento exponencial. Sim, é verdade, ela tem um crescimento exponencial na parte inicial da curva, né? Sim. Mas ela não vai para o infinito, né, Claudião? Não. A tendência não é infinito. Exato. Se for a gente fala que é um modelo, né? Porque a gente está querendo enxergar só essa realidade do começo, que é o que a gente viveu por menos dias. Claro.
E aí que começa a bagunça, porque como isso daqui já é mais difícil matematicamente de você modelar, né? Se você descer aqui nessa página, a coisa começa... A matemática por trás disso é meio chata, né? E por isso que a gente se preocupa com alguns aspectos para não mergulhar em tudo isso. Então, vamos ignorar isso daqui. Então, o que explica também, tem vários vídeos, tem um vídeo do cara lá do 3 Blue, 1 Brown, que eu recomendo muito. Recomendo também, assisto esse canal, sou fã desse canal. Esse cara, inclusive, ele foi fazer uma palestra, né, lá no... Como é que é o nome daquele canal onde o pessoal faz palestra lá? Eu vi uma TED, vi a palestra dele no TED e realmente foi muito, muito interessante mesmo, ele explicando lá, né, como ele começou, enfim. Eu recomendo também, depois a gente pode deixar aí na descrição do vídeo o link desse canal. Para quem gosta de matemática, né? Tudo que está sendo divulgado por aí, esse daqui é um dos sites, tem o DataBank, tem outro aqui que dá para colocar também, que é o coronavírus da Johns Hopkins University. Esse daqui é o que todo mundo está, de certa forma, quase que completamente mostrando. Isso daqui virou o centro de referência do mundo, né? E o que ele mostra aqui nesse canto, nos gráficos aqui, é exatamente isso. A gente tem o número de gráfico, o gráfico de casos confirmados. Uhum. Esperar um pouco, né? Vai demorar, pelo jeito. A internet não tá aquelas coisas. Tá, para todo mundo usando a internet, né? Acho que o mundo inteiro está usando a internet hoje. Ele nunca viveu isso no mundo, né? Nunca foi testado. Tá testando agora vamos ver se esse troço funciona. Tá todo mundo usando, né? Então, essa curva amarela que a gente está vendo aqui, né? Que começa a subir, ela teve no começo um comportamento exponencial, hoje ela está com um comportamento linear, tá? E aí começam os equívocos, né? Quando a gente vem aqui nesse gráfico e a gente olha de novo para essa curva, né? O começo dos casos cumulativos, que é o azul aqui, ele é exponencial. E a gente vê, quando ele fica linear, significa que a coisa parou de crescer, certo? Mas isso daqui é um gráfico da infecção correndo solta, né? Da contaminação correndo solta. E quando a gente começa a atuar, como foi o caso da quarentena, vai acontecer uma mudança de comportamento. E não significa que a gente está nesse ponto da curva, significa que a gente adiou todo esse processo para um ponto lá na frente. Concordo. É a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente, né? Nós não estamos simplesmente salvando vidas, mas a gente está adiando a catástrofe, né? Exato. O motivo desse trabalho tudo para adiar a catástrofe é porque existe uma capacidade limitada do sistema de saúde de qualquer país do mundo, e a esperança que as pessoas depositaram nesse comportamento é de que a gente vai ficar sempre abaixo da capacidade do sistema de saúde, e com isso a gente não vai deixar ninguém ser... Desassistido, né? Isso fica desassistido, exatamente. Tá. Agora, só que aí é uma falácia, né? Porque... Claro. Por quanto tempo a gente consegue manter uma quarentena nesses modelos, nesses moldes que a gente está vivendo? Né? A gente está vendo como assim, tem protestos em tudo quanto é canto do mundo. Aí entra um outro debate. Né? A gente não está aqui para discutir se isso está certo ou errado. Uhum. Acho que tem muita exploração política desse assunto e merece cautela. Assim, do ponto de vista frio e calculista, o que me preocupa é o seguinte, né? Essas curvas aqui, quando a gente tem tudo muito certo, esse daqui embaixo é o 0%, e quando ela chega no topo aqui seria o 100%. Sim. E pegando os números hoje do mundo, acreditando que isso aqui tem um mínimo de fidelidade, a gente está com 0,05% da população contaminada. A gente não começou nem de leve a sair dessa região aqui de baixo. Né? Uhum. E aí o que acontece? Entra aquele lado que eu vivo provocando você e alguns amigos meus que já não tem mais nem paciência comigo. Tem gente que já está deixando de conversar comigo por causa da minha chat. Matemática é chato. Não precisa pegar esse ponto, né, gente? Mas é que eu faço, eu vou atrás dos dados, existem sites maravilhosos, então um desses sites é o Our World in Data, daí tem o Worldometer e tem o Banco Mundial também, o banco de dados do Banco Mundial. Então, são 3 sites maravilhosos que mostram as curvas, e principalmente você pode chegar aqui no Data e você pode baixar isso daqui para você processar na sua máquina, né? Tá. Acho que é interessante isso, né? Ninguém tem que acreditar nos outros, acho que todo mundo tem que ter a capacidade de ir lá e estudar, né? Claro.
E aí tem alguns pontos interessantes. Quando você pega, aí voltando agora para a planilha, por que eu fiz isso? Porque é bom para mostrar para as pessoas que existem duas coisas. Uma delas é a progressão geométrica, né? Que eu vou colocar aqui de novo em formato linear. Uma progressão geométrica faz exatamente isso. Ela fica um tempão raspando no zero e de repente ela sobe e ocupa toda a população, certo? E aqui depende somente da taxa de crescimento, que eu coloquei aqui na célula B1. Se a gente colocar uma taxa, você vê que a taxa faz com que a coisa seja mais rápida ou mais lenta, mas no final toda progressão geométrica cresce exponencialmente e vai para o infinito, certo? A tendência é o infinito, né? A tendência é o infinito. Mas a gente não vai chegar lá porque, obviamente, a gente tem uma população finita e as coisas vão começar a se comportar linearmente e depois cai naquela saturação. Então, isso aqui é muito bacana para a gente avaliar o começo, que é o momento que a gente está vivendo agora. No momento em que a gente chegar em uma parte importante da população já imunizada ou contaminada, o comportamento muda. E se a gente olha os dados que a gente tem hoje, inclusive no site lá do Johns Hopkins University, né, que é o que está aqui, a gente já está vendo um comportamento linear. Isso daí é pelo simples fato de que o número de casos diários novos estabilizou num platô, porque a gente está segurando, a gente está represando essa situação, né? No momento em que a gente liberar, volta a ter como uma exponencial. E enquanto não existir uma vacina ou não existir alguma coisa que segure, infelizmente, essa é a tendência que a natureza vai querer puxar. Tá? Eu acho que é natural, né, isso daí. Sim. Fato, não tem o que fazer. Quer dizer, você está represando aquela água lá, de repente, vai estourar a barragem, vai levar tudo. Não tem como, é assim que vai funcionar, Cláudio. É tal história, você começa a olhar esses dados, aí entra aquela conversa que motivou essa gravação aqui, né, que quando você pega dados e fala, opa, tem algo de errado aqui, né? Sim. E depois de algumas análises, gerou uma insônia até nessa noite, nessa madrugada, eu fui olhar, o comportamento estatístico do mundo estava indo para um lado errado, estava para um lado estranho. E daí, quando você tira a informação da China, os números da China, as coisas ficam de novo sensatas. Quer dizer, tem gente aí que está fazendo algo que não dentro daquilo que a gente espera a teoria explicar, né? Sei lá o que está rolando naquele país, mas tirando a China, parece que tudo cai dentro do esperado, né? Sim. A primeira coisa que nos passa é um receio. Será que a gente pode acreditar nos números que vêm de lá? Mas talvez não. Talvez a gente... eu sou um pouco, assim radical. Eu tudo que vem de comunismo, cara, eu desconfio. 99% eu desconfio. Não confio em comunismo, porque os caras manipulam tudo, a verdade, manipulam tudo. Cara. Os caras são, sei lá, enfim... Não dá para confiar, né? Por exemplo, olha, eu até fiz uma pergunta para mim mesmo hoje, né? Para onde começou esse negócio, né? Começou em Wuhan, tá? Quantos quilômetros Wuhan é de Pequim, cara? Pequim não tem caso de corona, meu. Você vai lá em Xangai, também não tem. Pequim é onde estão os líderes lá do grande partido, né? Grande líder está lá em Pequim. Aquele que não tem interesse nenhum, né? Só está preocupado com o... Exatamente. Pô. Você fala, caramba, né? Como é que pode... Tudo bem, os caras devem ter viajado, pegou avião e tal, mas os caras... Puta, Pequim não tem. Xangai também parece que não tem tanto, assim. Então, o que está acontecendo, né? Mas sabe o que eu faço, né, César? E aí entra uma postura pessoal minha nos últimos anos, né? Se a gente for questionar as coisas do jeito que elas merecem, a chance de você ser taxado de conspiracionista está alta. É alta. Então o que acontece? Eu estou tentando ser um pouco mais comedido nas minhas colocações, ser bem ponderado, porque pelo menos na hora que eu olhar para o futuro e falar, mas cara, você falou de um jeito que as pessoas podiam tentar te ouvir, daí eu falo, não, eu falei. Eu não perdi a paciência, eu falei. Eu acho que a gente não pode entrar numa espiral de silêncio, né? Eu acho que se a gente está vendo algo errado nos gráficos, e a gente está vendo que tem alguma coisa que está chamando a atenção do lado do errado, isso aqui não está de acordo com o que a gente imagina, né? Aí a gente tem que expor, que é o que você está dizendo, né? Você está dizendo que se você tira todos os dados da China, todo o resto do comportamento do mundo fica normal, né? Exato.
Só para te mostrar aqui, então o que acontece? Eu coloquei aqui dos dois, a PG e a PA, né? Progressão geométrica e progressão aritmética, tá. Se olhar assim, a fórmula da PG é simplesmente o dia anterior multiplicado pela taxa de crescimento. E as pela razão, né? Pela razão entre a E sequência numérica, né? Aqui na célula C1 eu coloquei quantas pessoas morrem e aqui na célula D1 depois de quantos dias. Então, 100% das pessoas morrem no mesmo dia, então significa que todo mundo pega a doença, todo mundo morre e o mundo acaba. Isso daqui é o pior cenário que a gente pode chegar, né? Mas vamos ver os dados que a gente tem hoje. A gente sabe que estava crescendo a 10% ao dia, né? E que isso daqui estava tendo um atraso de 24 dias, vamos colocar 14 dias aqui, né? 21 ou 14 dias. Então, o que acontece? É isso que acontece com as duas curvas, né? É longe de ser fácil de entender o que está acontecendo olhando para uma curva assim, César. E aí o que acontece? Aí o pessoal fala, então, vamos tentar analisar de uma outra forma, que é colocar o gráfico logarítmico. Tudo bem, a gente vai colocar o gráfico logarítmico, que é uma escala que ajuda a enxergar coisas que crescem exponencialmente de uma maneira mais fácil, como, por exemplo, a escala em decibéis do áudio, da música. Isso, é que eu dou exemplo, né? O áudio, você consegue entender ele facilmente usando a escala logarítmica, né? Isso. Mas aí o que acontece? Tem que lembrar que a curva que a gente quer achatar, ela é desenhada em escala linear. Então, no momento em que a gente desenha uma curva exponencial na escala linear, ela fica assim. Agora, como é que fica uma curva de progressão aritmética, uma curva que cresce linearmente na escala linear? Ela é uma reta, então está tudo bem, né? Tá bonito. Agora, que interessante, vou colocar os dois gráficos aqui, vou colocar aqui a escala, tem que formatar o eixo, né? A gente vai colocar isso daqui em escala logarítmica, vira uma reta. Por quê? Porque o crescimento é sempre na mesma proporção, então o que acontece? A escala e esse crescimento, eles se compensam e fica uma reta. Perfeito. Interessante, né? Quer dizer, a distância entre elas vai ser sempre a mesma, né? Em função do tempo, né? Então, a gente tem uma tendência natural a encontrar nas curvas de casos e na curva de morte um desenho semelhante. Se uma sofrer um efeito 21 dias, 14 dias depois, a outra tem que sofrer o mesmo efeito. Se não, tem algo de errado nos dados. Entendeu? Entendi. Se você colocar, de repente, uma taxa aqui menor, né, 1,05, que parece que é o que está conseguindo, hoje em dia o mundo está conseguindo ficar a 1,05, a inclinação cai um pouquinho. Se você colocar 21 dias, o espaçamento aumenta. Aliás, eu coloquei 1,05 aqui, eu fiz besteira, né? É aqui na primeira coluna, né? Já estava em 1,05. Não, 0,15. 1,01, vamos colocar aqui. Então a inclinação cai ainda mais, né? 1,05 voltar. O número de casos totais, né, diminui e depois, claro, se você voltar, aumenta. Vou colocar aqui, então, 50% da população morre, é o que está desenhado aqui. Morte, eu estava falando ao contrário, eu peço desculpas, mas... Não, tá certo. As curvas sempre são paralelas, tá tudo certo, né? Então, esse é o desenho de qualquer trecho daquela curva que a gente está prestando atenção, desenhada numa escala logarítmica. Ponto, não tem discussão. E é interessante que você mexe na proporção de mortos para 10%, também você vê que você muda a distância, um para baixo e outro para frente, mas tudo se reflete em afastamento ou aproximação das curvas. É muito legal. É fácil de você ver que a coisa está se comportando dentro do esperado daquilo que a curva permite. Ponto. Sim. Você pega a curva de progressão aritmética, que é o que está acontecendo agora no mundo, a gente está conseguindo segurar o ponto de que a coisa está crescendo quase que linearmente, aí acontece um problema, né? Você vai colocar aqui numa escala logarítmica, que todo mundo está colocando agora porque está sendo mais interessante, dá a impressão de achatamento. Mas está longe de ser aquilo que a gente quer. Quando a gente consegue estabilizar, é o caso que a China alega que tem, é o caso que Taiwan alega que tem, é você não ter mais casos novos da doença em nenhum dia a partir do momento em que você controlou a situação. Ou seja, o crescimento linear é 0 e a multiplicação lá no caso geométrico é por 1. Né? Sim. E o que a gente quer quando a gente tomou o controle da doença é um crescimento geométrico menor do que 1. Significa que está caindo. Então aí que entra a questão que eu acho que a mídia está manipulando muito a cabeça das pessoas com um único objetivo, eu acho, que é vender mais notícias. É triste falar isso, mas eles têm todo o interesse no caos.
ganha dinheiro com venda. Né? Claro, isso daí não tem a menor dúvida, e notícia ruim, né? Ela traz audiência, porque as pessoas só ficam lá olhando catástrofe, né? Se você colocar lá que nasceu uma rosa maravilhosa no jardim, ninguém quer saber. O cara quer saber, né, meu? Quantas pessoas morreram ontem e vão morrer amanhã, né? E aí o cara vai lá e fica lá olhando aquela notícia, e isso aí dá clique, dá view, dá dinheiro, né? Enfim, dá grana para os caras, né? Aqui eu fiz uma coisa interessante. O que chamou a atenção foram esses números aqui, né? Que é exatamente a curva que mostra no mundo todo como é que está se comportando o total de casos e o total de mortes, né? Aqui você vê que a escala está de forma linear, então, com a escala está linear, o crescimento exponencial fica evidenciado nas duas curvas e é difícil de você analisar. No momento em que a gente coloca isso em escala logarítmica, daí aparece aquela questão que levantou toda essa suspeita. O que está acontecendo? As duas curvas começam com a mesma inclinação, elas dão a inflexão para entrar numa região de menor inclinação juntas, elas começam a subir juntas, né? E a partir daqui, apesar de sim, elas se aproximarem um pouquinho, é estranho, porque meio que confirma que está tudo seguindo mais ou menos paralelo instantaneamente, sendo que essa doença tem um atraso de 14 a 21 dias para que o número de casos se reflita, qualquer mudança de tendência nos casos se reflita no número de mortes, certo? Certo. Aí o que aconteceu é que eu entrei na planilha aqui, comecei a olhar os dados, né? E aquele gráfico que você tinha visto ali que chamou a atenção, que é um bagunçado cheio de... Aqui, eu fiz o seguinte, eu comecei a ver a diferença de um dia para o outro por subtração e por divisão, quer dizer, a taxa na forma de fator de multiplicação e a taxa na forma de acréscimo. Então, são duas escalas. Aqui, num lado está o logarítmico do crescimento linear e do outro está... Então, aqui o vermelho, o laranja e o azul são as taxas diárias de crescimento geométrico que a gente observou naqueles gráficos. Porque o que acontece? Isso é muito interessante. É que nem quando a gente vê aquele cara lá da Unicamp, que ele é chamado para avaliar a veracidade de uma gravação. Toda vez que você pega dados e você passa por filtros, você consegue evidenciar provas de que alguma manipulação foi feita. Entende? Sim. Então é a mesma coisa que você pegar numa imagem, aplicar um filtro de borda, e aí você consegue ver a região onde foi feito o recorte aplicado um pedaço da imagem. Então, o que acontece? Quando você vem aqui nessa curva e você vê esses picos, esses saltos assim grandes, algumas coisas são evidenciadas. E o que acontece é que tem comportamentos no começo da curva que são estranhos. E isso que levou a gente a falar assim, poxa vida, vamos tirar fora a China, né? Aqui está a curva que eu tinha falado, está ao contrário. Eu agora entendo o que estava bagunçado. Aqui está a curva com a China dentro, né? Mundo com China, e aqui o mundo sem China. Então você vê que o mundo com China tem aquele negócio que eu falei, eles crescem juntos, as inclinações variam, e aí na hora que você avalia aqui, você vê que no começo tem uns saltos, uns picotes que não fazem sentido com crescimentos lineares de uma coisa que foi feita continuamente, de um dado que está progredindo continuamente. Inclusive aqui, ó, tem dois spikes gigantescos no meio de uma curva completamente linear. Quer dizer, você está dizendo o seguinte, que quando você, dentro do mundo da estatística, é esperado que tenha um determinado comportamento, né? Um comportamento conhecido e tudo mais. Aí você chega aqui nesse ponto e fala, peraí, isso aqui não faz sentido, né? Esses dois picos, amarelo e o laranja, não sei que cor. Isso, e o azul, né? O azul e o laranja. E aí o azul e o laranja, O cinza e o amarelo são avaliações de delta, de um dia para outro, delta por subtração mesmo. Tá. E mesmo esse tem um salto estranho aqui, entende? E aí na hora que eu vi esse calombo, eu lembrei, pera um pouquinho, eu estou analisando o mundo, mas eu me lembro que no começo era só a China que tinha casos, o resto do mundo não era relevante nessa época. Sim. Então, quer dizer, esses dois calombos aqui, e essa queda abrupta, é o momento em que a China estava enfrentando a pandemia. Né? Ou a epidemia, como ia chamar ali. Epidemia. Se isso daqui está suspeito, aí bateu aquela ideia. Então a gente tem que retirar fora a China. Porque a partir daqui o amarelo, o cinza e o resto seria o comportamento do mundo. E aí que a gente cai aqui.
E aí olha que interessante, tirando o começo, que é extremamente conturbado no mundo, porque a gente tem aqueles efeitos que a gente chama de efeitos de pequenas amostras, né? Quando tem pouca coisa acontecendo, qualquer variação ela é gigantesca, né? É gigantesca. É que nem não sei qual foi o estado brasileiro, que num dia tinha 1 caso, no outro dia tinha 6 e falaram que o aumento foi de 500%. Claro, é ridículo falar isso, é ridículo, né? Então, aí o que acontece? Você vê que a curva, ela, conforme a estatística vai trabalhando, ela vai gerando números que deixam ela cada vez mais suave e mais sensata. E a gente está convergindo, chegar nesse ponto. Sim, que eu acredito que é por aí mesmo, sim. 3,3% ao dia de crescimento, incluindo todos os esforços de higiene, de usar máscara, de não sair na rua desnecessariamente. Está tudo sendo somado nesse esforço vamos dizer assim, diminuição. Só que, de novo, a gente está fazendo tudo que a gente pode, e o crescimento está acima de 1. A gente não está diminuindo. Não está diminuindo e não vai diminuir, Cláudio. Porque não vai. O comportamento natural desse tipo de contaminação é assim. Uhum. E aí entram outras coisas, tipo assim, o Brasil, né? O Brasil é uma coisa interessantíssima. Olha que curva bonita, é completamente de acordo com a teoria, totalmente paralela em todos os momentos, mostra que houve uma redução de casos, um achatamento, mostra que a nossa convergência é extremamente coerente, né? Sim. Então, a gente tem, dentro de todos os dados, não sei onde é que está a outra curva que eu coloquei, mas aqui, ó, aqui é para ver, né? Você vê que os dados convergem, está tudo bonitinho. Então, quer dizer, a gente olha para os dados do Brasil e pode falar com tranquilidade. Apesar de todos os erros, o que a gente está gerando de informação no Brasil é confiável. É minimamente confiável. Eu estava em dúvida, porque eu ainda não estava enxergando, ainda não estou enxergando, né, os casos que foram curados, né, por conta de uma intervenção médica do tipo ou um remédio ou alguma coisa assim que foi usado, né? Estou dizendo que é a cloroquina, sei lá, estou imaginando assim, os esforços médicos para curar uma pessoa, porque tem um monte de gente que se cura, por exemplo, eu acho, cara, que eu fui contaminado. Eu tenho uma leve desconfiança, porque eu passei mal aí uns dias atrás, tive diarreia, cara, fiquei com o corpo tremendo pra caramba, né? Dor de garganta às 4 semanas. Ainda tô com a garganta um pouco estranha e tal. Fui até o hospital estava vazio, conversei com a infectologista, ela falou, olha, ela confirmou o que você está dizendo, que uma porcentagem mínima da população, né, vai entrar em óbito. Ela mesma. A gente está vendo isso aqui no gráfico. Né, dos contaminados, vamos supor que de 100% das pessoas que se contaminam, 80%, ok, vai seguir a vida. Esse gráfico aqui é exatamente isso. É quantos por cento das pessoas que se contaminaram estão morrendo. Isso daqui é interessante, porque você vai vendo que começou com uma taxa alta e significa que a gente está melhorando na forma de tratar a doença. Isso. Esse gráfico ele é mais importante, eu acho. Sim. Porque o ideal é você ter, dentro de um universo que você tem de contaminados, a menor taxa possível de morte com intervenção, né? Exato. Sei lá. Exato. Né? E aí as falácias, né, que eu gosto muito de apontar, eu tenho apontado muito essas falácias. A primeira foi essa que você falou, quase nenhum dos sites desses aqui que a gente está mostrando traz o número de casos ativos. Então, vamos pegar aqui, né? Esses aqui são os outcomes que a gente fala, né? E aí a gente tem a comparação entre aquilo que está acontecendo de contaminação e aquilo que já saiu e se recuperou. Então, a gente precisa... Deixa eu só ver onde é que está isso daqui. Novos casos, totais curados. Você vê que isso daqui é uma coisa que quase não aparece. Inclusive, apesar de aparecer, a gente não tem por país. Se você for nesse outro site, você consegue vir aqui nas curvas, né? E falar aqui, eu vou colocar agora os diferentes países. Então, deixa eu descer aqui numa curva. Ó, você pode escolher, eu quero ver, por exemplo, como é que está a Ásia inteira, qual é o comportamento da Ásia. Pô, é muito bacana. Aparece ali. Você consegue colocar em escala logarítmica. Pô, a Ásia está com um comportamento mais bonitinho a partir de um ponto do que o resto do mundo. Sei lá se é verdade, mas é o que os dados mostram. Agora, a recuperação, os curados, só esse site aqui, que é o Worldometers, que está mostrando. Tá? Não sei por que tem tanto medo de mostrar em outros lugares. Às vezes eu tenho a impressão que a realidade é um pouco incômoda e que o pessoal prefere não botar o povo em pânico. Tá? É a única explicação que eu encontrei até agora para não deixarem mais explícito. Será que é o pânico que dá capacidade de controle, né? Também tem isso, né? Pode ser. Ó, esse daqui é o gráfico que eu queria te mostrar. O que acontece? Os casos ativos
que significa que a pessoa não está curada nem morreu ainda, é a curva que a gente quer achatar. No momento em que os casos ativos achatarem, significa que a gente não tem mais pessoas ficando doentes. E aí a gente começou a diminuir e vai recuperar. O que aconteceu com essa curva? Todo o nosso esforço fez com que a curva subisse numa escalada linear, ou seja, a gente já teve uma vitória, já não é uma curva exponencial. Porém, está longe de ser uma situação de controle. Significa que todo dia vai ter mais e mais gente doente. Significa que lentamente a gente vai caminhar para o mesmo buraco que a gente estava caminhando. Você pode caminhar de uma maneira acelerada ou você pode caminhar lentamente. A gente está caminhando lentamente para o buraco. Então, é triste isso, mas é o que os dados mostram, né? Quer dizer, você pode correr em direção ao muro branco ou ir mais devagarzinho, né? Quer dizer, o muro branco é o muro do cemitério. Brincadeiras à parte, eu acho que isso é importante, né? É a gente saber se o que a gente está fazendo realmente está dando resultado, cara. Eu acho que o resultado está sendo atrasado, assim, na minha visão. Assim, você está atrasando, na verdade, uma situação que ela é inexorável. Que nem você está fazendo a leitura correta do negócio, mas é que nem você dá uma esmola de 10 centavos para um sem-teto na rua e falar que você está ajudando o cara. Sim, você está ajudando. Agora, você está resolvendo a situação do cara com 10 centavos? Não. Então a mesma coisa está acontecendo agora. A gente realmente ajudou a curva. Ela ficou melhor, ela já não é mais exponencial. Mas resolveu o nosso problema? Não. Não resolveu. Então, quer dizer, o que o Estado está fazendo, né, o governo do Estado está fazendo, restringindo as liberdades individuais e colocando todo mundo em quarentena, que eu não digo, mas é um lockdown, né? A quarentena é quando você está doente, você fica em quarentena, né? Ou então tem um grupo que está com suspeita de estar doente com uma determinada doença, então você... Os suspeitos são isolados, isso é quarentena, né? Isso é quarentena. Tem um debate enorme. Eu estou preferindo usar o termo afastamento social porque é o que está acontecendo. A gente tá com... Eu acho que esse é o termo mais correto, afastamento social. Então, esse afastamento social que nós estamos sendo obrigados a cumprir, ele de fato está demorando, ela está simplesmente atrasando o cadafalso, né? Sim. Sabe outra coisa que me incomoda muito, que eu gosto de mostrar e que pouca gente presta atenção, é o seguinte: a gente costuma falar dos países com números absolutos, né? E o que acontece? O número de contaminados nos Estados Unidos, num país com 320 milhões de habitantes, comparado com, de repente, San Marino na Europa, vai ser maior. Mas aí o que eu acho que vale a pena aqui, esse é um gráfico interessante. Ele primeiro mostra num mapa aqui, mas a gente pode colocar no formato de chart, né? Então, aqui mostra que o número de casos diários agora é constante praticamente. Ele sobe, ele dá spikes, ele sobe, desce, mas ele está, de certa forma, sendo segurado à força. A gente está domando o boi no braço, mas todo dia tem um número de casos que está surgindo. Então, isso é um problema. Aí a gente pega e fala que os Estados Unidos, ou que a Espanha, ou que a Itália estão numa tragédia, né? Mas a gente fala que a Alemanha está indo muito bem. Então vamos pegar isso. Vamos pegar a Alemanha, vamos pegar a Itália, vamos pegar a Espanha aqui embaixo. A Espanha é outro caso que parece que está estranho, né? Vamos deixar o Brasil, a gente deixou o Brasil, vamos colocar o Brasil. E eu queria colocar um outro que outro dia me chamou a atenção, que foi San Marino. San Marino um pouquinho mais para cima. Aí. Tá? E a gente pode pegar, por exemplo, a Polônia, que nas cores do gráfico depois a gente vai ver isso, mas a Polônia tem um detalhe interessante. Ela está do lado da Alemanha, né? Olha como é que nós estamos. Ninguém fala de San Marino, mas San Marino tá horrível. Tá lá em cima, né, o negócio. A Suíça está quase nos níveis da Itália e da Espanha. Ninguém fala da Suíça. E a Alemanha está pior do que a média mundial. E todo mundo diz que a Alemanha é um exemplo de controle do coronavírus. Como? Se eles são piores que a média mundial. Verdade. Agora, a taxa de mortalidade, ela está muito acima de uma taxa de mortalidade de qualquer outra doença infecto-contagiosa respiratória? Isso que eu conheço muito. Aí entra a limitação, né? Precisaria ir mais a fundo, né? Mas a gente pode ver como é que está comparativamente entre os
os países, mas eu confesso que eu nunca fui muito atrás desse eu conversei com um médico, eu conversei com o meu médico, né, sobre isso, perguntei para ele, falei, mas qual é a taxa, comparativamente a taxa de mortalidade entre o coronavírus, né, e a influenza A, por exemplo, né, porque ele disse para mim que uma das coisas mais difíceis que tem no diagnóstico é você saber qual é a diferença entre a influenza A e coronavírus, né? Então, se você pode estar morrendo, eu estou dizendo uma coisa que ele me disse, né? Que você pode morrer de influenza A com coronavírus, mas aqui que a causa a morte, quer dizer, você começou com uma influenza A e pegou o coronavírus de oportunismo, entendeu? Da doença, e aí acabou falecendo. Quer dizer, ele disse que tem um monte de coisas complexas ainda que não estão sendo avaliadas, né? Sim, só um detalhe aí nessa conversa, né, para a gente poder... Eu estava clicando aqui tentando acelerar, mas agora percebi que eu peguei o gráfico errado. Não é só os casos novos, eu tenho que pegar os casos por habitante, o per capita, né? Que é por milhão. Confirmed deaths e confirmed new deaths. Está aqui. É por milhão de habitantes. Aqui é por milhão de habitantes. A gente já tinha pego o gráfico correto. Então, cai ali, né? Então, o Brasil, ele está dentro dos melhores países da Europa. A gente critica, mas o que a gente está conseguindo dentro da nossa limitada atuação, tá bom dentro do mundo. Claro que pode piorar, a gente tem que tomar cuidado, ninguém quer um oba-oba nessa situação, não é uma situação que a gente queira tratar com descaso. Não mesmo. Aí vamos colocar para os Estados Unidos, é importante colocar os Estados Unidos. Os Estados Unidos está aqui, ó, a gente coloca, está parecido com a Itália, está parecido com a Alemanha. Mas, de novo, né, a gente quer falar que a Alemanha é exemplo de controle, a mídia divulga muito isso, eu não vejo onde. Então, o importante é isso, a gente ganhar esse controle da informação para que a gente não se deixe levar pela propaganda que qualquer um queira fazer em cima da gente. Mesmo que isso vá contra aquilo que eu estou dizendo, eu tenho que aceitar que a verdade é essa. Entende? Quem faz ciência não pode ter medo da verdade. Não, exatamente. Buscar pela verdade. Busca pela verdade. Então, se a gente está buscando a verdade, a gente tem que entender. E fazer uma análise correta dos dados passa por aí, né, Claudião? E todo mundo tem que estar disposto a qualquer momento pegar e falar assim, errei, o meu número foi mal calculado, precisamos rever o que está acontecendo. Claro. Porque é só no mundo da política em que a gente espera que a pessoa seja perfeita e a gente finge que a pessoa é perfeita. Tá? Em qualquer outro lugar do mundo, a gente tem seres humanos falíveis e que precisam rever suas posições. É assim que eu vejo. Eu também vejo assim. E também, uma coisa importante, né, que a gente tem que ver é que cada pessoa também, por exemplo, eu, você, nós temos responsabilidades, né, Cláudio? Sim. Então, nós temos responsabilidades com a nossa própria saúde, né, de nossas famílias, das pessoas que a gente ama, e claro que nós vamos entrar fazer tudo dentro daquilo que nos é possível, para evitar contaminação, enfim, sobre qualquer aspecto, não só de coronavírus, contaminação de qualquer doença. Recentemente aí nós soubemos aí que teve um surto de sarampo, cara. E sarampo é extremamente infeccioso e é mortal pra caramba. Então, sabe? Então todo mundo tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, não é só os estados que estão com mais mortes por dengue do que por dengue. Claro, então esse é o outro. Pois é, isso é um aspecto que a gente precisa levar em consideração também. Então, veja, sabe, a gente está vivendo num mundo onde a gente está em contato com, sabe, entidades microscópicas que a gente desconhece, cara, todos os dias. E graças a Deus a gente já tem um sistema imunológico que funciona e tal. E aí entra aquela questão que a gente estava falando, né? A gente não sabe dizer qual a extensão da culpa da China nessa história, mas pelo menos a demora na divulgação da gravidade da situação, eles cometeram. Isso para mim foi... Isso é um ponto mais do que sério, né? Porque se eles tivessem tomado as medidas de precaução, né, e avisado e dado aviso ao mundo que tinha acontecido esse vazamento aí desse micro-organismo, porque isso foi vazado, né, cara? Isso daí... Fala que o cara comeu um morcego e ele passou essa doença, sei lá, às vezes eu tenho um pouco de dúvida, enfim. De qualquer maneira, nesse debate... Não é nem por aí. De repente. Mas quando eles viram que tem uma coisa que estava fora de controle, fudeu, gente, vamos segurar a onda aqui. Vamos lá, que tenha vindo de Marte, né? Que tenha vindo de Marte. Caiu um meteoro. Porra, segura a merda, entendeu? Vamos lá, todo mundo, e segura o negócio.
Não, deixou a coisa caminhar, rodar solta e agora está aí. Agora a gente está tentando, né, entender como é que vai, né, equacionar. Essa equação, né, cara? Eu gosto de usar a questão da equação, porque a equação ela significa uma igualdade é um equilíbrio, né? Então, para a gente resolver essa bagunça, a gente tem que equilibrar todos os dados, tem que colocar tudo em equilíbrio e falar, para a gente conseguir resolver essa questão no médio e longo prazo, a gente tem que estar com todo mundo dentro de uma questão de ordem lógica, né, não vamos colocar todo mundo em pânico, mas também, tem os dados, tá aqui, tudo bonitinho, colocar todo mundo dentro de uma balança para equilibrar as coisas, porque senão fica uma coisa meio louca, né, velho? Nós não vamos conseguir resolver a equação. Eu acho que um pouco a culpa é nossa, tá, César? Desculpa falar isso, mas a culpa é um pouco nossa, porque a gente trabalhou durante muitos anos no sentido de afastar do nosso dia a dia alguns detalhes sujos da realidade, né? A gente sempre gosta de contratar alguém para fazer o serviço sujo. O policial que vai lá e cuida do bandido. É o cara que vai cuidar do meu esgoto. É o cara que vai cuidar do meu lixo. Terceiriza tudo, né? Terceiriza tudo. E o que acontece? A gente criou uma multidão de pessoas completamente desconectadas da realidade. Que não aceitam fatos básicos. Sim. Sim. Infelizmente. Eu acho que a culpa é nossa. A gente tratou com muita leviandade esse assunto. Pois é. E aí, quando você toma contato com a realidade, você chora, né? Tem gente agora que está descobrindo que morre, né? Pô, se eu pegar um vírus, eu morre, cara. O único presente que a gente ganha quando chega aqui é esse, né? A morte, né? Nasceu, puta, vou morrer. Não tenha dúvida, né? Então, o pessoal tá com medo aí. Aqui no condomínio onde eu moro, cara, o pessoal tá apavorado. Velho. Tá tendo brigas homéricas aqui dentro do grupo. Tem um grupo de WhatsApp aqui do condomínio. O pessoal está se matando aqui por causa de um a favor do A, outro a favor do B. Não é esse o caso. O caso é a gente entender o que está acontecendo e tomar as devidas ações para equilibrar o jogo, porque nós vamos perder o jogo para o vírus. De fato. Eu acho. Tem um comportamento que eu acho absolutamente irracional em qualquer situação, porque nós somos um país. Quer a gente queira, quer a gente não queira, o que define a nossa unidade são fronteiras, é uma língua, são crenças em comum, são valores culturais em comum. Sim. E aí, isso é muito maior do que aquilo que você tem numa empresa. E quando você está numa empresa, se alguém toma decisões equivocadas ou faz besteira, eu não conheço os funcionários que optem por agir contra a empresa. Agora entrou aqui o meu telefone. Que ajam contra a empresa de maneira escancarada. Na realidade, o que acontece? A pessoa cai fora, a pessoa faz alguma outra coisa mais silenciosa e trabalha, ela se resigna ao fato, mas a gente está vivendo uma situação hilária, tenebrosa, perigosa, em que as pessoas estão se voltando contra a coletividade, né? E é engraçado, e com um discurso de que estão defendendo, um discurso de que estão a favor da coletividade. Estão se escondendo atrás de uma falácia, dizendo que não estamos brigando pela vida, quando na realidade estão botando tudo em perigo. Né? Exatamente, Cláudio. Você está sintetizando muito bem a situação, eu também enxergo dessa maneira. Quer dizer, né, você, em nome da ajuda de um coletivo, você prende um cidadão de bem que está fazendo uma caminhada na calçada. Pô, negócio meio absurdo. E de novo, né, eu acho muito bonito esse monte de lives que estão acontecendo, esse pessoal da grana ficar feliz dentro dos seus apartamentos, mas eu sei, por que eu vou para a rua tantas vezes para fazer compras que eu poderia fazer pela internet? Porque eu quero ver, eu quero testar, eu quero fazer um probe dessa realidade. E o que eu vejo é que é muito hipócrita. Tudo aquilo que a gente está fazendo, está falando que está fazendo, é um teatro muito bonito, mas na prática, quando você vai para a tua fila do supermercado, quando você vai para a fila do correio, como eu fui ontem, você está se expondo de outras maneiras que você não estava antes, porque a coisa fluía melhor. Então, você trocou uma exposição por outra. Sim. Você vai receber sua comida em casa contaminada de um coitado que não tem alternativa, que tem que trabalhar porque ele tem que ganhar a vida lá no delivery de comida. A comida vai chegar contaminada na tua casa. E aí? Então, é hipocrisia, né, cara? Quando eu vejo a Beautiful People lá, tipo, fica em casa. Bom, sentado na grana é fácil, né, velho? Agora eu tenho que ganhar o pão de cada dia, velho. Eu tenho que dar minhas aulas, você tem que trabalhar. Todos nós precisamos de dinheiro, velho, porque a gente vive de salário, ponto. O mendigo não tem pessoas passando na rua nem para pedir esmola. Verdade. O mendigo não tem um restaurante que ele ia bater na porta para pedir uma marmitinha, porque o restaurante é fechado.
Sei lá, eu tô bem, né? Por enquanto tá tudo bem, não posso me queixar da minha realidade. Estou preocupado com o futuro, eu acho que mais alguns meses a coisa vai ficar tenebrosa. Agora, e esse pessoal? Que está sentindo na pele a realidade agora, né? Está agora, não é assim, daqui a pouco vai ficar grave. Não, já está grave para eles. Claudião, um pai de um aluno meu, de 2 alunos meus, ele é vendedor. Então ele vende de porta em porta nas lojas. Ele tinha um serviço que ele vendia, um produto, sei lá, que vendia de porta em porta nas lojas. As lojas fecharam, o cara, ele está simplesmente desesperado. Ele não tem de onde tirar dinheiro. Sabe o que é desespero? Assim, que você vê o cara falando, você chora. Porque você fala, o que nós podemos fazer? Porque o cara, o ganha-pão dele é a loja aberta. Se a loja está fechada, eu não quero faturar umas bolas, mas o nosso Estado de Direito está suspenso, porque boa parte do judiciário não está mais garantindo prazos, a coisa parou de circular e de funcionar como funcionava antes. Significa que quem for buscar justiça porque algo fugiu da justiça, não vai ter uma justiça para atender. Então, até mesmo quem tem contratos, quem tem aluguéis, essas pessoas estão a descoberto a partir de agora. O que vai ser? Cada um faz o que quer, de certa forma. Você só não pode ir para a rua. Todo o resto tá meio que liberado. Só não sai na rua. Vamos soltar até bandido, mas você ir pra rua, não. E é o que está acontecendo. Tem aquele vídeo que eu achei muito hilário, o cara falando assim que, não, mas eu vou preso, aí eu ganho um auxílio, mas aí se eu ganho um auxílio também vou ser solto, mas daí eu vou ser preso porque eu tô na rua. Ele entra em loop, coitado. Ele não assume rotina que não sai nunca mais, né? Claudião, é isso. Eu acho que fazer esse tipo de análise, né, mais criteriosa, em cima de uma questão, em cima de um pensamento um pouco mais racional, é importante. Uhum. Então, acho que a gente precisa... Eu acho que é legal a gente ter gravado isso, você ter mostrado os seus gráficos. Eu fiquei muito feliz em ver que tem uma análise muito correta, tá? A tua análise, sob o ponto de vista matemático, ela é perfeita, né? Não tenho o que dizer. Se alguém achar um erro, traga, a gente refaz, exatamente. Reveja as posições. Não tem nenhum problema. Sei lá, eu dentro das minhas limitações olhei e falei, tá legal, o Claudião acertou aí na mosca. Então... A gente tem uma vantagem, a gente não tem uma reputação, ele errou. Não, eu não errei. Porque olha, o que eu erro em sala de aula, eu erro bastante, porque eu cometo erros, porque eu falo para meus alunos, errar não é feio, cara. Errar até é bom, porque você fala, errei, cara. Então deixa eu rever. Nós não somos perfeitos, eu erro em sala de aula, cometo erros, meus alunos cometem erros e todo mundo comete erros. E se a gente cometeu algum erro aqui, a gente está aberto a mudar a nossa posição e refazer os cálculos, enfim, não tem problema nenhum. Claro. Parece que só político não erra, né? Parece que só eles não erram. Eles não erram. Eles são perfeitos. Ai, meu amigo, mas é isso, Claudião. Eu acho que como um recado final, né, que a gente poderia deixar aqui, a gente está quase 1 hora já, 57 minutos aqui de bate-papo. Fala muito. Falamos muito. Assim, que o pessoal ter um pouco de calma, né, cara? Sim. E avaliar a situação como ela é de fato, né? Você sabe que eu acho que passa por todos esses pontos que você levantou, você aceitar a morte, você aceitar as coisas feias da vida. Eu acho que não existe uma reação tranquila se você não tem força. Eu digo muito isso, que o controle nasce da força. Você tem que ter força para conseguir fazer as coisas mais difíceis com tranquilidade. E você tem que encarar coisas duras às vezes. E você tem que fazer isso. Se você começar a adorar a pílula, esconder, tampar só com a peneira, esquece. É verdade. Eu sempre lembro, né, quando a gente está falando de nossa liberdade e tudo, eu sempre lembro da Normandia, né? Moleques de 17 anos descendo de navios totalmente desprotegidos, levando bala no peito de soldado nazista alemão para garantir que nós hoje estivéssemos, eu e você aqui, Cláudio, expondo nosso ponto de vista, né? Então, uma coisa que eu não vou aceitar jamais é, em nome de uma coletividade, né, você aceitar que você tenha uma tirania, né, alguém tirânico dominando a situação porque você está com medo de morrer, cara. E quando eu lembro aqueles meninos de 17 anos tomando bala no peito com a cara e com a coragem para lutar contra um ser abjeto, que era o Hitler, né? Chegou naquele ponto, precisou chegar nesse ponto para a gente poder garantir as nossas liberdades. A gente tem a história, a gente olha, a gente tem os dados, a gente tem a tecnologia, nós temos ciência, né,
que pode nos ajudar a evitar chegar num ponto como esse, né? Eu só simplesmente, né, assim, fico chateado em ver que tem gente comemorando pessoas sendo presas por nada, né? Esse é o ponto. Isso para mim é... A torcida do vírus, como brinca, né? O pessoal o pessoal do... Eu costumo falar que é o sócio torcedor, né? Porque paga imposto, tá pagando imposto para torcer para o vírus, né? Então, é complicado, cara. A gente não tem que nem torcer para o vírus, nem ser a favor, nem contra. Não é isso. É entender a realidade, aceitar que realmente nós somos seres biológicos, que se tiver uma entidade como um vírus como esse e entrar dentro do nosso sistema, e a gente tiver com o nosso sistema imunológico fraco, a gente pode sim vir a falecer, como qualquer outra doença, câncer, qualquer outro vírus, etc, etc. E não dá para a gente ficar entrando em pânico também, porque faz parte da realidade, a gente tem que lidar com ela, né? E eu acho que os seus dados, eles mostram bem a situação, né, que a gente precisa encontrar, né, uma forma, né, de controlar isso de uma maneira inteligente, né? A gente precisa, porque do jeito que a gente está fazendo, a gente está forçando a barra. Tá. Quando liberar a boiada, velho, a coisa vai voltar, não tem como. Pelo menos a minha visão, né? Então, eu acho que a gente precisa ser mais criativo, né? Eu não sei se essa seria a resposta, mas a gente tem que pensar em coisas tão absurdas quanto botar todo mundo naquelas roupas espaciais com máscara de plástico na frente. Sabe, porque é mais barato isso do que o que a gente está fazendo com a economia. Exatamente, exatamente. É o que eu penso. Então, por exemplo, por que eu não posso, com o meu próprio recurso, comprar uma máscarazinha legal? Eu fiz uma máscarazinha legal para mim, ela tem um filtro que eu posso lavar, eu uso filtro de café em 2 camadas, né? Eu estou me cuidando, né? Eu uso luva quando eu vou sair, eu uso luva, chapéu, tal. Ciente que uma hora isso pode não dar certo, mesmo com toda mesmo com tudo que eu estou fazendo, pode ser que um dia eu vou lá, ponho a mão numa maçaneta que eu involuntariamente não percebi, aí coço o meu olho, pronto, amigão. E mais importante do que tudo, né? Sabendo que isso não faz de você um alucinado assassino. Exatamente isso. É o melhor. Exatamente. Nós não somos alucinados assassinos, a gente quer entender a situação, e eu acho que com os dados apresentados, né, e com toda essa ideia de que a gente tem condições de avaliar isso de maneira a não ser enganado, né, porque o que tem de oportunista querendo nos enganar com dados estatísticos falsos é incrível, né? Então, eu acho que o recado é esse, é ficar esperto, ficar atento, cuidar de si mesmo, tal, mas não entrar numa histeria maluca ao ponto de não querer nunca mais sair de casa, porque de repente você pode pegar um vírus, você vai pegar um vírus amanhã ou depois, seja ele qual for, né? Essa é a única mensagem que eu acho que eu gostaria de deixar para o mundo, caso de repente eu não fique aqui, né? Porque pode acontecer. Não, ainda a gente tem um caminho aí pela frente, né? Eu ainda espero que a gente consiga passar mais informações, né? Passar mais positividade também para as pessoas, né? Porque quando você mostra os dados de maneira nua e crua, tal qual ela é, e mostra a realidade, eu acho que isso é um ganho para todo mundo. Mas assusta. Eu sou o primeiro a reconhecer que quando você olha isso daí, isso tira o sono, claro. E tem que ter serenidade, como você falou, para olhar para isso e continuar com fé. Com fé. Exatamente, porque você imagina, eu fico imaginando aquele garoto, de novo falando sobre isso, mas aquele garoto de 17 anos, numa noite anterior ao desembarque lá na Normandia, como é que o cara dormiu? Ele não dormiu. Ele falou, amanhã estarei morto. Né? Se Deus quiser, não, mas... E ele foi lá com a cara e coragem e enfrentou a guerra, porque é uma guerra que nós estamos atravessando e a gente vai ter que... por isso que eu falo, né, chamo de millennials, né, os millennials os caras que nasceram depois dos anos 2000, né, eles não estão entendendo que a realidade é essa, que a realidade nós vamos morrer, velho. É por aí mesmo, né? Certo? E às vezes abreviadamente, às vezes que Deus nos permita com longevidade. Mas é uma coisa inexorável, né? Então, eu acho que esse é o melhor recado, assim, né? O pessoal tentar se tranquilizar, olhar os dados, ver que a coisa não é tão simples, mas que talvez cada um fazendo sua parte, né, e entendendo o que tem que ser feito, eu acho que já é de uma grande ajuda. Né? Exatamente. Porque ficar na histeria, no pânico e chamar você de assassino só porque você é contra, sei lá, determinadas atitudes do governo, do Estado. Simples assim. Eu sou um cara que não gosto muito de Estado, sabe?
Tudo onde o Estado se mete, ele vem e acaba estragando, né? Ele, em nome da sua liberdade, ele ferra você. Né? O Estado é uma boa desculpa para os seus membros tirarem proveito. É verdade. É isso aí, Claudião. Eu espero que no nosso próximo encontro a gente possa falar sobre assuntos, digamos assim, mais amenidades, né? Vamos falar de uma coisa mais divertida. Talvez até colocar matemática na música, quem sabe, né? Vai ser muito legal. Muito legal. Tá bom, Claudião. Olha, obrigado pelo seu tempo, né? Pelas suas informações aí. Eu estou muito feliz de ter reencontrado você de novo. Eu tenho um respeito muito grande por profissional que você é. Com você eu aprendi muitas coisas da área quando nós atuamos juntos. Sempre torci por você. Você é um cara do bem e merece tudo de bom aí, cara. Mesma coisa, meu amigo. Felicidade aí de poder participar dessa com você. Tá bom. Obrigado, Claudião. Eu vou, então, nesse momento, interromper aqui nossa gravação.